Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é O Aperfeiçoamento dos Santos para a Obra do Ministério. O título da segunda-feira, A Graça, a Vida e a Obra de Deus. O versículo, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado por tua morte e ressurreição. Hoje nós temos acesso ao trono da graça. Podemos nos achegar com confiança. Podemos receber misericórdia, graça, socorro sempre que precisarmos. Esse caminho o Senhor abriu com o seu sangue. O Senhor tomou o cálice da amargura, o cálice da maldição, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da abundante graça do rio que flui até nós, trazendo-nos as tuas bênçãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor ainda tem feito, pela obra que o Senhor tem feito em nós, nossa vida, revelando-nos cada dia a tua palavra, revelando-nos o que há em teu coração, um coração cheio de amor. Tu nos amaste antes mesmo de nós existirmos, ainda quando éramos teus inimigos. O Senhor nos amou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos continuar no capítulo 4 do livro de Efésios e vamos falar um pouco hoje sobre a graça. Isso porque nós já vimos no capítulo 4 os primeiros 6 versículos e agora no versículo 7 nós lemos: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então vamos falar um pouco sobre a graça, irmãos. Embora seja impossível falar e esgotar todo o significado da graça, eu quero começar lendo aqui na página 26, o primeiro parágrafo. Veja, o tema desta semana é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A palavra graça é muito importante na Bíblia e não podemos usá-la de modo superficial. Graça é um dos pontos centrais do ministério do apóstolo Paulo, pois sem ela ele não teria sido salvo. A graça fez com que Paulo deixasse de ser um opositor da igreja para se tornar um dos ministros mais importantes da palavra de Deus. Vejamos sua visão acerca da graça em 1 Coríntios 15, versículos 8 a 10. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo tinha uma visão correta sobre a graça e nós precisamos tê-la também. Veja, irmãos, nós precisamos perceber que tudo na nossa vida, e principalmente no nosso serviço ao Senhor, envolvem a graça de Deus. Então, nesse trecho, Paulo, ele diz: pela graça de Deus, sou o que sou. Nós fomos salvos pela graça. Nós crescemos pela graça. Se você, a semana passada, nós falamos dos dons, não é? Então, você recebe o dom, e aí você exercita o dom, você recebe a graça e transforma ele em ministério. Através do ministério, Deus pode então operar, ele faz as operações, ele realiza aquilo que ele quer. Agora perceba que tudo vem pela graça de Deus. O Espírito nos deu dons, mas se Deus não continuasse nos suprindo com a graça, irmãos, nós não conseguiríamos transformar esses dons em ministério. Por isso, voltando aqui para esse trecho de 1 Coríntios 15, Paulo lhe diz: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou hoje.
E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Esse é outro ponto. Nós não devemos receber a graça de Deus e deixá-la se tornar vã. Nós precisamos receber a graça de Deus para servir ao Senhor. Então, primeiramente, a graça de Deus, ela vai nos transformando. Por que a graça de Deus nos transforma? É o que Paulo falou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, ela vai nos transformando. E a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então você percebe esses dois aspectos? Pela graça de Deus sou o que sou. É a graça que nos transforma. E trabalhei muito mais do que todos os outros, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso porque na esfera espiritual nós vemos sempre a questão da vida e da obra. No final do alimento diário é mencionado isso, utilizando as parábolas de Mateus 25. A primeira parábola, a parábola das virgens, e ali conta que 5 delas eram nécias e não levaram azeite nas suas vasilhas, quer dizer, é o espírito enchendo a alma. E as outras 5 eram prudentes, porque levaram azeite nas suas vasilhas. Isso, irmãos, diz respeito ao encher da vida de Deus, do Espírito de Deus, da graça de Deus, que vai nos moldando, nos transformando. Já a segunda parábola fala sobre a questão da obra. Por quê? Porque ali o Senhor deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento e ordenou que eles multiplicassem esse talento até que ele voltasse. Mais uma vez, irmãos, nós vemos a questão da graça e aí aplicada aos dons, ao serviço ao Senhor. Então, quando você deixa, por exemplo, o seu talento enterrado, como aquele de 1 talento deixou, você está fazendo o quê? Você está recebendo a graça e ela está se tornando vã. Porque você não está usando essa graça para servir ao Senhor. Agora, você pode então dizer, mas como eu recebo a graça? O que é então essa graça? A graça, irmãos, ela é o próprio Deus que é dado a nós, para o nosso desfrute, para a nossa transformação, para nós servirmos a Deus através do que Ele nos deu. Vejamos alguns versículos do Evangelho de João que vão nos fazer entender um pouco isso. Veja, eu havia falado sobre a graça nos transformar, certo? Lá em 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória. Agora, da onde vem essa glória? Então, aqui em João, no Evangelho de João, versículo 14, capítulo 1, versículo 14, diz assim: o Verbo, que é o Senhor Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra correta aqui é tabernaculou entre nós. É mais do que uma simples habitação. O Verbo, ele trouxe o próprio Deus para o meio das pessoas. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, veja, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Senhor Jesus, ele veio cheio de graça, cheio de verdade. Você sabe, a verdade é a realidade. A palavra de Deus, nesse universo apenas Deus e a palavra de Deus é que são reais. Tudo nesse universo, irmãos, não pode ser dado como algo real, porque não é eterno. Se eu disser, por exemplo, você está olhando, por exemplo, uma parede, você olha e fala assim, essa parede, eu estou olhando, ela é real. Certo, mas talvez daqui a um dia, uma semana, um ano, você mude de casa e alguém derrube essa parede. Aí você volta e no mesmo lugar você olha e não tem mais parede. Agora, você não faz isso com Deus. Deus, ele existe de eternidade a eternidade. A palavra de Deus, ela é eterna. Você não olha e fala assim, agora a palavra está, agora a palavra não está mais. Deus falou isso agora Deus não falou, Deus desfalou o que ele falou, percebe? Então o homem, irmãos,
ele carece de realidade. Ele carece, irmãos, dessa consistência. Há muitos buracos no interior do homem e por causa desses buracos o homem cada vez ele vai preenchendo com mais mentiras, com ostentação, sabe? Coisas que não são reais, porque ele carece de algo sólido, algo consistente. Ele carece da verdade. Por isso o Senhor disse, quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto dessa busca. E o apóstolo Paulo depois em Efésios 4, ele fala para nós não andarmos como andam os gentios na vaidade dos pensamentos. O que é vaidade? É vazio. Então o ser humano está nessa busca. Ao buscar a realidade, ao buscar a verdade, ele só consegue atingir o vazio. Porque a verdade vem de Deus, na verdade é o próprio Deus. Então quando o Senhor Jesus ele se fez carne, você percebe, ele trouxe então para a humanidade a graça e a verdade. Você não pode apartar, você não pode separar a graça da realidade, da verdade. Você não pode separar a verdade do Senhor Jesus. Você não pode separar o Senhor Jesus da palavra. Você percebe? É tudo junto. Quando o Senhor vem, a palavra de Deus vem para nós. Em semanas anteriores, eu não me lembro, não me recordo muito bem quais, nós falamos bastante sobre a palavra de Deus trazer a presença invisível de Deus. Então é isso. Quando a palavra vem, irmãos, ela traz a presença de Deus, a graça de Deus e a realidade. E o resultado é que então nós vemos e nós somos iluminados pela glória de Deus. E aí nós somos transformados. Então é por isso que Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, que escrevia 1 Coríntios, ele não era mais aquele Saulo de antigamente que perseguia a igreja. E o que transformou esse Saulo? A graça de Deus, que vem junto com a palavra, com a presença, com a verdade. Você percebe, irmãos? Então quando a gente fala de graça, tudo isso está envolvido. Por isso nós dizemos que a graça é o próprio Deus, né, Cristo, sendo dado a nós para o nosso desfrute. E quando nós então desfrutamos desse Cristo, dessa graça, nós vamos sendo enchidos da realidade das coisas, daquilo que é real, consistente. Nós vamos sendo iluminados pela glória de Deus e também a glória de Deus vai mudando o nosso ser, a nossa alma, na imagem, transformando na imagem do próprio Filho de Deus. E aí quando nós começamos a ver o livro de Efésios, veja que rico, irmãos, o que o Senhor nos revelou. Porque nós já havíamos visto o começo do livro de Efésios com as bênçãos do Pai, do Filho, do Espírito, né? As bênçãos do Deus Triuno. Nós já havíamos visto isso. Mas o que o Senhor nos mostrou, irmãos, dessa vez? Que essas bênçãos são como o fluir do rio da vida, do rio da graça, daquele rio lá do Jardim do Éden, que se repartia em 4 braços para buscar o homem em qualquer que seja a situação dele, nos 4 cantos da terra, para trazer o homem de volta a Deus. Por isso o Senhor Jesus, quando em João 7, ele se levantou no último dia da festa, ele disse, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você percebe esse rio lá de Gênesis fluindo, sendo trazido para a humanidade através do Senhor Jesus como a fonte. Aí entra aquela figura, até que nós vimos a semana passada, que é mencionado no Alimento Diário também, de Deuteronômio 8, 7, que é a figura da terra de Canaã. Ela é rica, não é? Tem mananciais profundos, a fonte e ribeiros. E tudo isso é uma representação, irmãos, do Deus triuno. Então o Pai, comparado com esse manancial profundo, mas inacessível ao homem, de repente veio o Senhor Jesus, cheio de graça, de realidade. E ele, como a fonte, trouxe o fluir do rio para a humanidade. Só que veja, irmãos, ainda era inacessível para nós, porque o Senhor ele viveu em carne há 2000 anos atrás. Como é que nós íamos acessar? Aí vem os ribeiros,
O Senhor, após a sua ressurreição, irmãos, como o outro Consolador, hoje está acessível a todos nós, a todos os cantos da terra, qualquer um que invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, pode desfrutar desse manancial profundo, inacessível, mas que agora está acessível. As riquezas insondáveis de Cristo que estão acessíveis a todo aquele que invoca o nome do Senhor. Veja que riqueza, irmãos. E também em Hebreus 4, aquele versículo tão maravilhoso que nos mostram que hoje, irmãos, há um trono de graça para nós acessarmos quando nós precisarmos de socorro. As pessoas hoje elas acham que Deus vai julgá-las, que Deus vai simplesmente fazer um raio cair na cabeça das pessoas, não é? Mas o juízo, irmãos, ele ainda vai chegar. Embora, lógico, Pedro diga que o juízo começa pela casa de Deus, hoje nós podemos desfrutar de um trono de graça. Amanhã vai ser o trono de julgamento, o tribunal de Cristo. Mas hoje, se você, querido irmão, querida irmã, precisa de socorro, invoque o nome do Senhor, ore, peça a Ele com um coração puro. O que nós vimos também em Isaías 57:15, que o Senhor, Ele habita com contrito e abatido de espírito. Então vá até o Senhor, pobre em espírito, esvazie-se, humilhe-se diante do Senhor, e eu garanto, você vai tocar na graça e na misericórdia que fluem como esse rio para todo aquele que se achega a Deus com coração puro, com coração humilde, esvaziado daquilo que é. Não seja arrogante, nunca seja arrogante diante de Deus, nunca chegue diante de Deus com uma postura de eu sei, eu conheço, eu estou certo. Diante de Deus, irmãos, todos nós estamos errados. O que nos sustenta é a graça e a misericórdia de Deus. Então, não se baseie, não se fie por certo ou errado. Humilhe-se diante do Senhor e você vai experimentar a graça salvadora, transformadora. E é por essa graça que nós podemos, irmãos, servir ao Senhor. Um serviço que aí sim, esse serviço é aceito pelo Senhor. Então, irmãos, desfrutem desse dia do alimento diário. Tem muitos versículos para a gente ruminar, para nós orarmos diante do Senhor. Eu esqueci de falar em Efésios 3, Paulo, ele se apresenta como um despenseiro da graça de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não quer parar em você. Tudo aquilo que Deus te dá, ele não quer que fique parado, represado. Ele quer que o rio continue fluindo. Então você vai recebendo e se torna também um despenseiro da graça de Deus, daquilo que você recebeu do Senhor. Então vejamos quanta riqueza. Vamos desfrutar do Senhor, vamos ser simples, humildes, recebendo a palavra de Deus no Espírito, com um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. É assim que nós podemos servir ao Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, agora nós estamos colocando essas gravações no YouTube da Igreja em Ribeirão. Você acessa o YouTube, coloca Igreja que está em Ribeirão Preto. Na parte de vídeos você vai encontrar essas gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.